E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai terminar aquela parte de soluções que nós começamos, certo? Falando da parte de mistura de soluções com reações químicas, né? No qual a gente trabalha aí com a parte da titulação, ok? Espero que todos estejam bem, todos estejam se cuidando, né? Nesse momento difícil aí, vocês perceberam que eu estou em casa, né? Acho que dá para ver pelo pano de fundo aí, né? E vamos começar aqui. O que que eu fiz? Eu peguei aqueles slides, certo? Que eu tinha passado para vocês, tudo bem? E peguei os slides finais mesmo, né? Aquela parte final de titulação. E é isso que eu estou colocando aqui para vocês, tá? Então, olha só, gente, mistura de soluções com reação química, né? Quando a gente fala disso, a gente trabalha muito com a parte da titulação. O que que é a titulação? Está aí a definição para vocês, né? Operação de laboratório utilizada para determinar a concentração desconhecida de uma solução problema, usando uma reação química com uma solução de concentração conhecida, padrão. Então, na verdade, às vezes a gente está num laboratório e por N situações, às vezes a gente pede alguma informação sobre um determinado reagente. E os reagentes, de uma maneira geral, são muito caros, né? Então a gente não vai jogar esse reagente fora. O que que a gente faz? A gente pega uma alíquota, né, que no caso é uma amostra, e faz algumas reações em cima dessa amostra, né? E a partir dessas reações e de alguns cálculos, a gente consegue descobrir qual é a concentração desse reagente e a gente acaba que não joga isso fora, né? Então, se você observar aí, eu pus um exemplo para vocês, né? Nesse slide, olha só. Nesse recipiente, nessa vidraria que está embaixo, né, da primeira figura, a gente tem HCl, aí eu pus assim, entre parênteses, né? Concentração, ponto de interrogação, ou seja, a gente não sabe qual é a concentração desse HCl. Mas fenolftaleína, 25 ml. Então, eu peguei uma amostra, uma alíquota de 25 ml de HCl e pus nesse recipiente aí que chama-se Erlenmeyer, ok? E pinguei algumas gotas de fenolftaleína. A fenolftaleína, gente, ela é um indicador ácido-base, né? Então, quando a gente vai fazer a titulação, a gente precisa de colocar um indicador ácido-base, por quê? Esses indicadores ácidos-bases, eles são substâncias que, na presença de ácido, fica de uma cor, na presença de base, fica de uma cor diferente, né? Então, aquele que é mais usado em questões de vestibular é a fenolftaleína. Ela, na presença de ácido, fica incolor, e na presença de base, ela fica rosa, né? Então, pelo desenho, você está percebendo que está incolor, né? Então, o que que a gente pode fazer para descobrir a concentração desse HCl? A gente pode preparar uma amostra de uma base. Então, por exemplo, o NaOH, né? Então, a gente pegou o NaOH, 0,1 mol por litro, e colocou 50 ml dele nessa vidraria que chama-se bureta. Essa bureta, ela tem uma torneirinha. Então, a gente abre a torneira, certo? E começa a pingar a base lá no ácido, certo? A partir do momento que a base começa a pingar no ácido, começa a ter o quê? Uma reação química, correto? Então, começa a reagir, 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 e você sabe que com o passar do tempo, os reagentes vão sendo consumidos, certo? Então, o ácido que estava presente lá no Erlenmeyer, ele vai começar a ser consumido, 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 até que vai chegar um momento que todo o ácido vai ter sido o quê? Consumido. E quando que eu sei que é esse momento? Quando começar a mudança de cor. Por isso a presença da fenolftaleína, né? Então, na hora que começar a ficar rosa, eu sei o quê? Que o ácido foi consumido. Eu fecho a torneira. Então, pelo nosso desenho, olha o segundo desenho. Sobraram 40 ml de NaOH na bureta, não foi? Se nós tínhamos 50 no início, sobraram 40 no final, quer dizer que a gente utilizou 10 ml dessa base para neutralizar todo o ácido lá de baixo, ok? Agora, como é que a gente vai fazer para descobrir a concentração desse ácido que estava presente ali dentro? Toda vez que a gente trabalhar com a titulação, pessoal, eu sempre falo para vocês que vocês vão seguir 3 passos que são padrão, que é o próximo slide aí, olha só. Como a gente está trabalhando com uma equação química, primeiro passo,
Óbvio, montar essa equação, né? Montou a equação, a gente vai para o segundo passo, descobrir o número de mols das substâncias possíveis através dos dados existentes no exercício. Fez o segundo passo, você vai para o terceiro passo padrão, que é o quê? Descobrir o número de mols das substâncias que faltam através da proporção estequiométrica existente na equação química. Ok? Então, no próximo slide aqui, eu vou seguir esses 3 passos que eu estou colocando para te mostrar como que a gente vai resolver o exercício anterior, certo? Então, ó, só voltando no slide aqui, eu vou pegar os dados presentes nesse exercício, utilizar essas 3 informações que eu estou te passando para poder resolver o exercício, certo? Então, tá aí, ó, nosso próximo slide, tá bom? Tá aí os dados, né, que é importante nós anotarmos. Então, a gente tinha um NaOH de molaridade 0,1 mol por litro, e lembra, tinha 50 ml no início, sobraram 40 no final, então a gente utilizou 10 ml, ok? O HCl, que estava lá no Erlenmeyer, nós tínhamos 25 ml dele. E a gente está fazendo os cálculos para quê? Para descobrir qual é a molaridade desse ácido clorídrico, ok? Então, lembra? Primeiro passo, como é uma reação química, primeiro passo, montar a equação que representa essa reação, ok? Então, gente, toda vez que uma base reage com ácido, sempre forma o quê? Sal mais água, né? Então, essas reações de ácido e base, muitas vezes o exercício não passa. Você tem que montar. Alguns outros exercícios, né? Algumas outras reações, o exercício passa para vocês, tudo bem? Então, essa é a mais elementar das reações ácido-base, né? Então, tá aí, ó. NaOH mais HCl, formando o quê? NaCl mais água, tudo bem? Base mais ácido sempre forma sal mais água. Esse é o primeiro passo. O que é o segundo passo? Descobrir o número de mols de quem a gente tem informação suficiente para isso. Se você observar, nós temos molaridade e volume do NaOH, certo? Lembra das aulas anteriores? O que é a molaridade? É o número de mols dividido pelo volume em litros. Se eu tenho a molaridade e eu tenho o volume, eu consigo descobrir o número de mols do NaOH, certo? Então, olha só, em relação ao NaOH, molaridade, né, número de mols dividido pelo volume em litros, a molaridade nós temos, que é 0,1, certo? Tirando a vírgula, né, vamos tentar fazer os cálculos aqui sem vírgula para facilitar para a maioria de vocês. O que é 0,1? 1 vezes 10 é menos 1, certo? É igual ao N1, que é o número de mols, que é o que a gente sempre quer descobrir nesse segundo passo, dividido pelo volume em litros. O que significa mili? Né? 10 a menos 3? Então, como é 10 ml, ou seja, 10 mililitros, né? 10 vezes 10 a menos 3 litros, tudo bem? Como ele está dividindo, passa multiplicando, né? Então, a gente vai descobrir que o número de mols vai ser 10 vezes 10 a menos 4 mol. Então, a gente fez o segundo passo, que é o quê? Descobrir o número de mols de quem a gente tem informação possível para tal coisa, ok? Terceiro passo que eu tinha passado para você, que é padrão. Você vai descobrir o número de mols das outras substâncias pela proporção estequiométrica. Por isso que é muito importante você montar a equação química no início, né? Se você olhar lá na reação, quando a gente não coloca nada na frente no balanceamento, é porque é a mesma coisa que 1, né? Então, quer dizer que 1 mol de NaOH reage com 1 mol de HCl. Isso quer dizer o quê? Que as quantidades de NaOH e HCl utilizadas, elas têm que ser o quê? As mesmas. Como a gente descobriu que a gente utilizou 10 vezes 10 a menos 4 mol de NaOH, neste caso, a quantidade de HCl também vai ser a mesma. Ou seja, também vai ser 10 vezes 10 a menos 4 mol. Tudo bem? Então, olha só. As quantidades, neste caso, utilizadas são a mesma por causa de quê? Da proporção estequiométrica, correto? Tudo bem? Então, gente, esses são os 3 passos padrão. O quarto passo é variável, porque o quarto passo vai depender de que o exercício está te pedindo. Nesse exercício, o que o exercício pediu para a gente? Não foi a molaridade do HCl? A gente acabou de descobrir o número de mols, certo?
A gente não tem o volume que o exercício passou para a gente? Molaridade não é número de mols dividido pelo volume? O exercício está resolvido. Olha só agora de vermelho para o HCl. Molaridade não é número de mols dividido pelo volume em litros? Molaridade é o que eu quero descobrir. Número de mols, 10 vezes 10 a menos 4. Como que eu descobri isso? Pela proporção estequiométrica, que no caso é 1 para 1, certo? Dividido pelo volume em litros. 25 ml, mili, não é a mesma coisa que 10 a menos 3? 25 vezes 10 a menos 3 litros, ok? Se nós fizermos a conta aí, a gente vai achar a resposta de 0,4 vezes 10 a menos 1 mol por litro. Que é o ideal, que eu estou sempre tentando falar para vocês, é sempre passarmos para notação científica, certo? Então, a molaridade vai ser o quê? 4 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Essa é a resposta do exercício. Certo? Então, esse é o tipo de exercício mais elementar que tem dentro de titulação. Certo? Espero que vocês tenham entendido. Então, mostrei aquele exemplo, né, inicial, e agora eu vou começar com exercícios mesmo, tá? Para ver se vocês conseguem entender, porque basicamente essa aula é em cima de exercícios, né, gente? Então, olha só, se você observar esse exercício que eu estou passando aí para vocês, ok? Em uma titulação foram utilizados 87,5 ml de HCl, 0,1 mol por litro, para neutralizar um certo volume de NaOH, 0,35 mol por litro. Qual foi o volume utilizado da base? Então, é um exercício muito parecido com o que eu acabei de fazer para você. Tudo bem? Inclusive, a reação é até a mesma, né? Então, olha só, pessoal. A reação NaOH mais HCl, base mais ácido, sempre forma sal mais água, né? Então, estou anotando os dados aqui. Ele falou para a gente que a molaridade do NaOH é 0,35 mol por litro e ele está pedindo o volume dessa base. Já do HCl, o volume utilizado foram 87,5 ml e a molaridade 0,1 mol por litro, certo? Primeiro passo, montar a equação. A gente acabou de montar, certo? Segundo passo, descobrir o número de mols de quem é possível com as informações que a gente tem. Como nós temos molaridade e volume de HCl, a gente vai descobrir o número de mols nesse caso do HCl, ok? Então tá aí, ó. Molaridade, número de mols, dividido pelo volume em litros, né? Molaridade 0,1, que para tirar a vírgula, coloquei 1 vezes 10 a menos 1, é igual a N1, que é o número de mols, que é o que eu quero descobrir, dividido pelo volume em litros, né? 87,5 ml, é a mesma coisa que 87,5 vezes 10 a menos 3 litros, ok? Então, esse volume estava dividindo, ele passa multiplicando. Então, a gente descobriu que o número de mols vai ser 87,5 vezes 10 a menos 4 mol. Tudo bem? Então, esse é o número de mols de quem? Do HCl, certo? O que é o terceiro passo? A gente vai descobrir o número de mols das outras substâncias. Como é que a gente descobre? Através da proporção estequiométrica. Não é 1 mol de NaOH reagindo com 1 mol de HCl pela proporção, pelo balanceamento? Como a gente descobriu que o número de mol de HCl é 87,5 vezes 10 a menos 4 mol, então a de NaOH também tem que ser a mesma quantidade, certo? Então tá aí, ó, quantidades iguais. Resolvido meu exercício. Por quê? Molaridade é número de mols dividido pelo volume em litros. Molaridade do NaOH nós temos. Número de mols a gente acabou de descobrir. Então, a gente consegue, jogando na fórmula, descobrir o volume de NaOH, certo? Então, de preto aí no final, ó. NaOH, molaridade é número de mols dividido pelo volume. Molaridade, o exercício passou pra gente. 0,35, não é a mesma coisa que 35 vezes 10 menos 2? Para a gente tirar a vírgula, certo? É igual ao número de mols, 87,5 vezes 10 menos 4, dividido pelo volume. O volume não estava dividindo? Passa multiplicando, certo? 35 vezes 10 menos 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, o volume é igual a 87,5 vezes 10 a menos 4, dividido por 35 vezes 10 a menos 2, certo? Fazendo essa continha, parte da matemática, que eu tenho certeza que você dá conta de fazer. Volume, 2,5 vezes 10 a menos 2 litros, certo? Essa é a resposta do exercício. Então, ó, são exercícios, aquele exemplo que eu utilizei para te explicar o que é titulação. E esse primeiro exercício aqui são o quê? São exercícios bem semelhantes, né? A diferença é que em um eu pedi a molaridade e nesse outro eu te pedi o volume, certo?
Então, espero que você tenha entendido bem esses dois, que são os exercícios mais simples dessa partezinha, ok? Galera, próximo exercício aí. Eu vou te passar alguns exercícios, tá? Porque eu estou tentando te mostrar quais são as formas diferentes que isso pode ser cobrado, ok? Segundo, considere a reação do bicarbonato de sódio com ácido sulfúrico. Ele passou o exercício aí pra gente, ok? Calcule a massa mínima de bicarbonato de sódio necessária para neutralizar 50 ml de uma solução 2 mol vezes litra menos 1 de ácido sulfúrico, ok? Primeiro passo, montar a equação química, certo? Está montado. O que é o segundo passo? Descobrir o número de mols de quem a gente puder, através de quê? Os dados do exercício, né? Então, para a gente poder entender, tá aí os dados, ó. Ele não passou informação nenhuma sobre o NaHCO3 para a gente, que é o bicarbonato de sódio, e passou para a gente o volume e a molaridade do ácido sulfúrico, não foi? Então, se a gente tem que descobrir o número de mols, eu vou descobrir o número de mols através de quem? Do ácido sulfúrico, correto? Então, de vermelho aí, ó. Molaridade, né? Número de mols dividido pelo volume em litros. Molaridade, 2. Número de mols é o que a gente sempre quer descobrir nesse segundo passo, né? Porque o primeiro passo é montar a reação, que nesse caso o exercício já trouxe pra gente. Dividir pelo volume em litros. Mili, né? 10 menos 3. Então, volume, 50 vezes 10 a menos 3 litros, certo? Tá dividindo, passa multiplicando. Então, o número de mols aí a gente achou que é quanto? 100 vezes 10 a menos 3 mol, certo? Esse é o número de mols que a gente descobriu para quem? Para o ácido sulfúrico, tudo bem? Ficou meio juntinho aí no slide, né? Mas eu acho que vocês conseguem entender aí direitinho, certo? Pessoal, volta na reação. O que é o terceiro passo? Não é descobrir o número de mols de quem a gente não tem pela proporção estequiométrica? Olha só, esse exercício ele é interessante, né? A gente tem 2 mols de bicarbonato para 1 mol de ácido. O que isso quer dizer? Que a gente precisa do dobro de bicarbonato em relação ao ácido sulfúrico, neste exemplo. A gente não descobriu que tem 100 vezes 10 elevado a menos 3 mol de ácido sulfúrico? Como é 2 para 1, ou seja, o dobro do bicarbonato para o ácido. Então, se eu tenho 100 vezes 10 menos 3 do ácido, eu tenho que ter o dobro de bicarbonato, ou seja, 200 vezes 10 a menos 3 mol, certo? Entenderam esse caso? Porque esse caso é diferente dos anteriores? Os anteriores eram 1 para 1. As quantidades utilizadas deveriam ser iguais. Aqui não. Aqui a quantidade de bicarbonato pelo balanceamento tem que ser o quê? O dobro em relação a quê? Ao número de ácido sulfúrico, ok? Entenderam de onde apareceram esses 200? Espero que sim, né? Descobrimos o número de mol, não foi? Pessoal, toda vez que você tiver o número de mol e ele pedir a massa ou vice-versa, como é que você resolve esse exercício? Através de quê? Da massa molar. Tudo bem? Então, olha só, toda vez que você precisar de descobrir a massa a partir do mol ou vice-versa, é só ir na massa molar, tudo bem? Então, o exercício passou para você a massa do sódio, do hidrogênio, do carbono e do oxigênio, não foi? Então, como é que a gente calcula a massa molar do NaHCO3? 23 do sódio vezes 1, o hidrogênio 1 vezes 1, o carbono 12 vezes 1 e o oxigênio 16 vezes 3. Se a gente somar tudo, a massa molar total vai dar quanto? 84 gramas por mol, certo? Então, olha só a continha que eu estou colocando para você de preto. 84 gramas para cada 1 mol. Só que a gente, pelas contas, viu que não tem 1 mol. Quanto que a gente descobriu que tem de bicarbonato? 200 vezes 10 elevado a menos 3 mol, não é? Faz uma regra de 3 simples. Quantos gramas a gente vai ter de bicarbonato? 16.800 vezes 10 menos 3 gramas, que é a mesma coisa que 16,8 gramas. Essa é a resposta do exercício. Então, gente, o que esse exercício teve de diferente? Primeiro, a proporção estequiométrica, né? Que foi o dobro de bicarbonato em relação ao ácido, e ele pediu a massa. Então, toda vez que você tiver número de mols e quiser descobrir a massa, ou vice-versa, é só trabalhar com o quê? Com a massa molar. Tudo bem? Beleza? Próximo exercício. Esse aqui é bacana. Por quê, gente?
Quando a gente trabalha com titulação, a gente trabalha com valores exatos, certo? Então, você descobre lá qual é a quantidade exata que tinha do ácido ou da base, beleza? Nesse exercício, a gente vai ver que ele está fazendo uma pergunta diferente para a gente, certo? Ele está perguntando a letra A se a solução resultante é ácida, básica ou neutra. Por quê? Pode acontecer, gente, de às vezes um químico no laboratório cometer um erro. Todo mundo é passível de erro, certo? Então pode acontecer dele fazer uma reação e colocar mais ácido do que deveria ou mais base do que deveria, né? Então, nesse caso, a gente precisa de saber se os dados, se os valores utilizados pela pessoa foram corretos ou se ele utilizou alguma coisa de maneira errada, alguma coisa de maneira equivocada, tudo bem? Então, olha só. Na reação de 40 ml de solução 1,5 mol vezes litra menos 1 de hidróxido de sódio, com 50 ml de solução 1 mol vezes litra menos 1 de ácido clorídrico, pede-se a solução resultante é ácida, básica ou neutra. Primeira coisa, o que a gente tem que fazer? Montar a reação, certo? A mesma que eu usei nos primeiros exercícios, certo? Então, aí os dados, importante, principalmente quem tem um pouquinho de dificuldade, colocar os dados aí, ok? Então, molaridade da base 1,5 mol por litro, volume 40 ml, e o HCl, volume 50 ml, molaridade 1 mol por litro, né? O que é o segundo passo? Não é descobrir o número de mols de quem a gente tem informação? Nesse exercício, a gente tem informação suficiente para descobrir o número de mols de quem? Dos dois, tanto da base quanto do ácido, certo? Molaridade é número de mols dividido pelo volume em litros. Então tá aí, de preto, desculpa, de vermelho. Para o HCl, molaridade, número de mols dividido pelo volume em litros, ok? O HCl, molaridade, 1. Número de mols é o que eu quero descobrir. Volume, 50 vezes 10 a menos 3 litros, certo? Está dividindo, passa multiplicando. Eu descobri que o número de mols do ácido que ele utilizou foi de quanto? 50 vezes 10 a menos 3 mol, ok? Só que a base eu tenho informação suficiente também para descobrir, não tem? Então, vamos lá. Para a base, agora sim de preto. Né? Molaridade, número de mols dividido pelo volume em litros. Molaridade da base, 1,5. Número de mols é o que eu quero descobrir, dividido pelo volume em litros, ou seja, 40 vezes 10 a menos 3 litros, ok? 40 vezes 10 a menos 3 está dividindo, passa multiplicando. Então, o número de mols, 60 vezes 10 a menos 3 mol. E agora? Os valores utilizados por essa pessoa foram certos ou errados? Galera, qual que é o terceiro passo? Eu descobrir o número de mols de quem a gente não tem informação através da proporção estequiométrica. Então, esse terceiro passo, nessa situação, vai servir para a gente descobrir se os valores utilizados estão corretos ou errados. Então, qual é a proporção que a gente utilizou lá no exercício, lá na reação? De 1 para 1, a gente precisa de 1 mol da base para 1 mol do ácido, certo? Então, quer dizer que a gente tem que utilizar quantidades o quê? Iguais dos dois nessa situação. Vocês concordam comigo? Se a gente utilizou 50 vezes 10 a menos 3 mol de ácido, a gente deveria ter utilizado quanto? A mesma quantidade de base. 50 vezes 10 a menos 3 mol da base. Só que ele utilizou quanto? 60. Ele utilizou mais do que deveria. Então, quer dizer que tem 10 vezes 10 a menos 3 mol em excesso. Se eles estão em excesso, quer dizer que eles vão sobrar no final sem reagir, certo? Então, olha só, vê se você concorda. A gente tem um excesso de 10 vezes 10 a menos 3 mol, certo? Da base. Então, se é excesso, não reage, ok? Se não reage, não vai ficar no final. Então, gente, se sobrou base no final, qual é a pergunta do exercício? A solução resultante, ela é ácida, básica ou neutra? Como sobrou base, a gente pode afirmar que a solução final ela é básica, certo? Tudo bem? Então, às vezes nós vamos ter alguns exercícios dessa maneira, certo? Então, tem que tomar cuidado para saber se as quantidades utilizadas foram corretas ou não, tudo bem? Agora, se ele tivesse usado 50 vezes 10 a menos 3 mol de base, então, as quantidades não seriam corretas? A gente poderia afirmar que no final estaria o quê? Neutro, ok? Então, é assim que a gente faz a análise. Então, podem ter exercícios desse tipo, tudo bem? Então, essa foi a letra A. Na letra B, ele pede para a gente
a molaridade do sal formado, certo? Então, olha só. Os dados, né? Os dados eu vou passar para vocês no próximo slide. Olha só. Calcule a concentração molar de sal formado. O que a gente descobriu lá atrás? Que 50 vezes 10 menos 3 mol de ácido, certo? Estavam em contato com 60 vezes 10 menos 3 mol da base. 10 vezes 10 menos 3 mol era excesso de base, certo? Então, gente, vê se você concorda comigo. Olha só, não tinha 50 vezes 10 menos 3 mol do ácido, do HCl? Então, quanto que reagiu da base? Os mesmos 50 vezes 10 a menos 3. Os outros 10 vezes 10 a menos 3 é excesso, não reagiram. A nossa proporção não é toda 1 para 1 para 1? Então, a quantidade de NaOH, nesse caso, é igual à quantidade de HCl, que é igual à quantidade de NaCl. Então, posso afirmar também que, nesse caso, a quantidade de NaCl é de quanto? 50 vezes 10 menos 3 mol, certo? Molaridade, né? Número de mols dividido pelo volume em litros. Então, pronto, gente. Molaridade vai ser igual número de mols, 50 vezes 10 menos 3, dividido pelo volume. No slide anterior, a gente viu que juntou 50 ml de um, né, que era do ácido, com 40 ml do outro, que era de quem? Da base. Se nós juntamos 50 ml com 40, nós juntamos um total de 90 ml. Por isso que o volume final, 90 vezes 10 a menos 3 litros, certo? Posso cortar 10 a menos 3 com 10 a menos 3. 50 dividido por 90. Resposta, 0,55 mol por litro. Ok? Passando para a notação científica, que é o ideal. 5,5 vezes 10 a menos 1 mol por litro. Ok? Então, esse exercício, para mim, é o mais difícil, né? Porque você precisa de identificar se a solução final é ácida, básica, neutra, enfim. Certo? Vamos continuar aqui, ó. Questão 4. Sabendo-se que, de um modo geral, os vinagres comercializados possuem 3 gramas de ácido acético a cada 100 ml de vinagre, qual seria o volume em litros de NaOH 0,5 mol por litro gasto para neutralizar 100 ml desse vinagre? O que é importante a gente lembrar? O próprio exercício falou, o vinagre ele é uma solução aquosa de ácido acético, né? Ele tem característica ácida. Ácido acético lá da química orgânica, né? O ácido acético é o ácido etanóico, ok? Então, o exercício passou aí para a gente a reação. O ácido etanóico reagindo com a base, NaOH, formando o sal mais água, tudo bem? Vou anotar os dados aqui, ó. Molaridade do NaOH ele passou para a gente, o volume não, é o que ele pediu para a gente descobrir. E ele passou o volume do ácido acético, 100 ml, e a massa, 3 gramas, né? Então, olha só. Ele falou para a gente que tem 3 gramas de ácido acético a cada 100 ml de vinagre. E ele pediu para a gente usar exatamente os mesmos 100 ml, não é isso? Então, eu posso afirmar que dentro dessa amostra que ele quer utilizar, tem 3 gramas de ácido acético, correto? O que a gente viu no exercício sem ser, no segundo exercício que eu passei para vocês? Toda vez que você quer passar de massa para mol ou de mol para massa, o que a gente tem que usar? A massa molar. O primeiro passo é montar a reação, o exercício já deu para a gente. O segundo passo é descobrir o número de mols. Então, se a gente tem a massa molar, a gente consegue descobrir o quê? O número de mols através da massa que o exercício passou para a gente, ok? Então, olha lá, no final do exercício, né, depois do ponto de interrogação, ele passou a massa molar do ácido acético para a gente, 60 gramas por mol. 60 gramas não equivale a 1 mol? Só que a gente não tem 60 gramas, a gente tem quanto na amostra? 3 gramas. Então, a gente consegue fazer uma regrinha de 3 que está aí de vermelho para você, ó. 60 gramas para cada 1 mol. Só que a gente não tem 60 gramas, nós temos quanto? 3 gramas. 3 gramas dá X mol, ok? Se a gente fizer o cálculo, a gente descobriu que nós tínhamos 0,05 mol de ácido acético dentro do vinagre, ok? O que é o terceiro passo? Descobrir o número de mols dos outros pela proporção estequiométrica, não é isso? Nesse caso, né, 1 para 1, não é? Pelo balanceamento, porque quando não tem nada na mesma coisa que 1. Então, pessoal, se a gente tem 0,05 mol do ácido, a gente também tem que utilizar o quê? A mesma quantidade da base. Está aí para você. 0,05 mol da base, correto? O que ele pediu para a gente? Não foi o volume da base? Então, resolvido. Está aí de preto. Molaridade não é número de mols dividido pelo volume?
Qual é a molaridade? O exercício não passou para a gente, que é 0,5. Tirei a vírgula, 5 vezes 10 é menos 1. É igual ao número de mols, que a gente acabou de descobrir, que é 0,05. Tirando a vírgula, 5 vezes 10 é menos 2, dividido pelo volume, certo? Então, o volume passa multiplicando, 5 vezes 10 é menos 1, passa dividindo, correto? O volume vai ser igual, 1 vezes 10 é menos 1 litro, ok? Essa é a resposta do exercício. Como é de marcar X, posso marcar resposta letra C, 0,1. Beleza? Então é importante lembrar, hein? Toda vez que é passar de massa, que você precisar passar de massa para mol ou de mol para massa, só ir direto onde? Na massa molar. Beleza? E o nosso último exemplo, pessoal, para a gente poder... Estou passando todos os exemplos, assim, daqueles que mais caem em provas de vestibular, tá? E espero que vocês consigam compreender aí, tá bom? Ó, na titulação de 8 ml de vinagre, mais uma questão com vinagre. Tem um monte de questão de vinagre sobre titulação, tá? Então, na titulação de 8 ml de vinagre comercial com densidade 1,01 gramas vezes ml menos 1, gastaram-se 10 ml de uma solução 0,4 mol vezes litra menos 1 de hidróxido de sódio. Qual é a porcentagem de ácido acético contido no vinagre analisado? Primeiro passo, montar a reação, o exercício passou para a gente, ok? Tá aí os dados. Importante anotar os dados, né? Você deixar mais organizada, mais clara a coisa para você. NaOH, molaridade 0,4, volume 10 ml, né? Não era para ter esse ponto de interrogação aí na frente do 10 ml, não, tá bom, gente? Volume 10 ml, ok? No ácido, volume 8 ml, ele passou a densidade e ele pediu a porcentagem, lembra? Porcentagem em título é a mesma coisa, não é isso? Beleza? Então, primeiro passo, montar a reação, exercício passou. Segundo passo, descobrir o número de mols de quem a gente tem informação suficiente. A gente tem informação para descobrir o número de mols do NaOH, não tem? Então, mais uma vez, ó, molaridade é número de mols dividido pelo volume. Molaridade 0,4. Número de mols é o que eu quero, dividido pelo volume, que é 10 ml. 10 vezes 10 é menos 3 litros, certo? Está dividindo o volume, passa multiplicando. Então, o número de mols, 4 vezes 10 é menos 3 mol. Esse é o número de mols da base. Pela reação, não é 1 para 1, não são quantidades iguais. Então, eu já descobri o terceiro passo, que é o quê? O número de mols do ácido, certo? Está aí para você, ó. 4 vezes 10 é menos 3 mol. E agora? Como é que eu vou fazer para descobrir o título? Né? Esse é um exercício diferente do exercício que ele passou para a gente. Ele não quer o título? Ele não passou a densidade para a gente? Galera, lembra? Se tem título e densidade na questão, muito provavelmente a gente vai conseguir resolver a questão através de quem? Da fórmula da Carol. Lembra da fórmula da Carol? Vou passar ela ali para você daqui a pouquinho. Só que para eu usar a fórmula da Carol, eu preciso de descobrir a molaridade do ácido acético. Então, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou descobrir a molaridade do ácido acético aí de vermelho. Molaridade, número de mols dividido pelo volume em litros, certo? Molaridade é igual. Número de mols a gente não acabou de descobrir? Né? 4 vezes 10 é menos 3, dividido pelo volume em litros. Né? 8 ml, 8 vezes 10 é menos 3 litros, tudo bem? Corto 10 a menos 3 com 10 a menos 3, 4 dividido por 8, meio. Meio mol por litro. Então, eu tenho molaridade, eu tenho densidade. Ele não pediu o título? Tá aí, ó. Lembra da fórmula da Carol? Concentração é igual molaridade vezes massa molar, que é igual a 1000 vezes densidade vezes o título. Por que eu coloquei o C de cor diferente? Porque ela é uma fórmula que tem 3 partes, né, gente? A gente só utiliza 2. Então, neste caso, eu vou utilizar a segunda e a terceira partes aí, tudo bem? Beleza? Então, molaridade, meio, que a gente acabou de descobrir. Massa molar, o exercício não passou para a gente? Lá no final do texto, 60 é igual a 1000 vezes a densidade, que é 1,01, vezes o título. Se você calcular isso daí, vai dar aproximadamente 0,03, que é igual a o quê? A 3%, certo? A gente descobriu a porcentagem do ácido acético no vinagre, certo? Então, galera, é isso, tá? Eu estou passando aqui para vocês os principais tipos de exercício. Eu podia ter dividido a aula, mas hoje eu preferi falar todos os exercícios de uma vez. Então, assim, se você estiver um pouco cansado, né? É
é interessante você tentar resolver esses exercícios, inclusive os da lista que eu passei, né? Então, se você às vezes cansou um pouquinho, tenta voltar, né? Dá uma descansadinha, volta em alguma parte que você acha que você se perdeu, e a gente tem a plataforma aí para tentar ajudar vocês em algumas situações, tudo bem? Beleza? Espero poder ter ajudado aí. Vamos dando sequência na nossa matéria. Tá certo? Um abraço para vocês aí. Cuidem-se, tá? Tchau.